Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 16ª aula de Lógica de Programação e Algoritmos, certo? Na última aula, nós vimos a execução de alguns exemplos de algoritmos que eram a respeito do assunto de vetores. Hoje, iremos ver outro assunto, certo? Vamos ver sobre matrizes. Uma matriz é bem semelhante aos vetores, mas a diferença dela é que ela possui linhas e colunas, certo? Então, aqui neste programa, eu declarei uma variável chamada mat, que vai ser um vetor com duas linhas e duas colunas. No caso, isso vão ser posições, que vai ser um vetor de inteiros, certo? No caso aqui, eu coloquei para o usuário digitar quem é o elemento que vai estar em cada posição. E aqui eu coloquei para que seja apresentado na tela quem é o elemento que o usuário determinou que iria ficar em cada posição. Isso daqui é só para que ele fique mais organizado, certo? Para que pule uma linha e não fique tão juntinho uma frase da outra, para ficar mais organizado mesmo. Então, vamos apertar F9 para executar o nosso programa. Então, aqui eu vou determinar quem é o elemento da posição 1, 1. Porque a nossa matriz tem duas posições para linhas e duas posições para a coluna. Certo? Então, na primeira linha e primeira coluna, eu vou ter o número 3. Na primeira linha e segunda coluna, eu vou ter o número 5. Na segunda linha e primeira coluna, eu vou ter o número 8. E na segunda linha e segunda coluna, eu vou ter o número 32. Então, aqui, o meu programa vai mostrar quem são os elementos de cada posição. E quais são os elementos que ele irá mostrar? Os elementos que eu determinei bem aqui, ó. Eu, como usuária, determinei que os números que estão nas posições seriam 3, 5, 8 e 32. E estes valores foram preenchidos bem aqui, ó, na parte de valor do quadro de variáveis. Então, o número 3 foi atribuído à posição da matriz 1, 1, no caso, na primeira linha, na primeira coluna. O número 5 foi atribuído à matriz 1, 2, no caso, primeira linha, segunda coluna. O número 8 foi atribuído à matriz 2, 1, segunda linha, primeira coluna. E o número 32 foi atribuído à segunda linha e à segunda coluna da minha matriz, que ela se chama matriz mat. Bom, eu trouxe para vocês um outro exemplo de matriz. No caso aqui, vamos ter uma atribuição de valores nas posições da minha matriz. A matriz aqui tem duas posições para a linha e duas posições para a coluna. Ela foi chamada de mat, que foi como eu declarei a minha matriz, e também é do tipo de inteiros, certo? Então, ela é bem semelhante ao vetor, só que a matriz, como eu já falei, ela possui linhas e colunas. Então, para determinar qual valor vai ficar na posição, eu tenho que dizer qual é a linha e qual é a coluna, certo? Então, aqui eu determinei os valores 8, 12, 16, 32. Cada elemento desse vai ficar em uma determinada posição da minha matriz. No caso, o 8 vai ficar na linha 1, coluna 1 da minha matriz mat. O valor 12 vai ficar na linha 1, coluna 2 da matriz mat. O valor 16 vai ficar na linha 2, coluna 1 da matriz mat. O valor 32 na linha 2, coluna 2 da matriz mat. E aqui eu vou mostrar quem são os elementos que estão em cada posição. Vou apertar F9 para executar o meu algoritmo. E aqui o meu programa vai exibir os elementos que estão em cada posição. No caso, ó, o 8 na posição 1, 1, o 12 na posição 1, 2, o 16 na posição 2, 1 e o 32 na posição 2, 2.
E aqui no quadro de variáveis, vocês podem perceber que os valores que eu determinei bem aqui estão atribuídos a cada posição da minha variável, certo? Agora eu trouxe um exemplo para vocês de matrizes que são preenchidas através dos laços de repetição. Então, aqui eu vou ter uma matriz que foi declarada com o nome mate, que vai ter 2 posições para a linha e 2 posições para a coluna, e vai ser do tipo inteiro. Aqui eu criei 2 variáveis de controle que também serão de inteiros, certo? Que serão usadas no laço de repetição, que no caso aqui eu utilizei o para. O i será usado para percorrer as posições das linhas da minha matriz. E o j será utilizado para percorrer as posições da coluna da matriz, certo? Então, aqui nesse laço de repetição, vai ser utilizado para preencher os elementos de cada posição. E quem irá determinar aqui neste exemplo vai ser o usuário. Então, aqui eu vou mostrar na tela quem é o elemento que o usuário colocou em cada posição, certo? Então, se eu apertar F9, o usuário, que sou eu, no caso, vai determinar quem é que vai ficar na primeira linha e na primeira coluna. Vai ser o número 3. Quem é que vai ficar na primeira linha e na segunda coluna? Número 5. Ó, percebam que ele já vai preenchendo aqui na minha área de variáveis, certo? O número 3 foi atribuído à posição 1, 1 da matriz e o 5 na posição 1, 2 da matriz. Então, agora, quem vai ser o elemento da linha 2, coluna 1? Vai ser o 9. E foi preenchido aqui também, certo? Foi atribuído à posição 2, 1 da minha matriz mate. E quem é o elemento que vai ficar na linha 2, coluna 2? Vai ser o 23. Percebo que também foi atribuída a esta posição, certo? E aqui, as variáveis de controle mudaram a numeração à medida que vai percorrendo a linha e a coluna da minha matriz, certo? Preenchendo todo o nosso quadro. Bom, para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui um outro exemplo de matrizes, onde serão atribuídos os valores pelo usuário em cada posição dela. No caso aqui desta matriz que eu declarei, terá 2 posições para a linha e 2 posições para a coluna. E essa matriz vai ser do tipo inteiro. Aqui eu criei 2 variáveis de controle, como vocês já sabem, que serão utilizadas para a estrutura de repetição para, certo? No caso, o i irá percorrer as posições da linha da minha matriz e o j irá percorrer as posições das colunas da matriz. E aqui, o usuário é quem irá determinar quais são os elementos de cada posição. Mas, diferentemente do exemplo passado que a gente acabou de ver, além de preencher a matriz, eu também vou apresentar os elementos da matriz através de um laço de repetição. Então, vamos executar aqui o nosso código. F9. Os elementos serão 2, 4, 6, 8. Certo? Então, aqui, o elemento 2 vai ficar na linha 1, coluna 1. O elemento 4 vai ficar na linha 1, coluna 2. O elemento 6 vai ficar na linha 2, coluna 1. E o elemento 8 vai ficar na linha 2, coluna 2. Certo? E isso será preenchido bem aqui no nosso quadro de variáveis. Certo? Como vocês podem perceber, os números que eu coloquei aqui foram atribuídos às posições da minha matriz. E no caso, ela se chama mate e tem a posição 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, porque temos 2 posições para a linha e 2 posições para a coluna. Aqui nós temos as variáveis de controle I e J,
que mudaram o valor delas à medida que elas foram percorrendo as linhas e as colunas, certo? As suas posições de linha e coluna. Então, gente, como vocês podem perceber, a matriz é bem semelhante ao vetor que nós vimos em outras aulas, certo? O que muda mesmo é só que na matriz nós temos linhas e colunas, como nós aprendemos hoje. Então, por hoje é só. Tenham um bom dia e até a próxima aula.